O joio e o trigo. Hã? Quem é? De quem é que Jesus tratava como joio? E quem eram os que eram tratados como trigo? A religião fala que joio é pombagira, é tranca-rua, é Zé Pilantra, Zé Mandrake, preto velho. Mas, lendo o entendimento racional dos escritos bíblicos, o joio não é nada disso. O joio é o filho do acusador, do adversário, são os seguidores, são os filhos do maligno. Mas o maligno para a religião são seres espirituais demoníacos, que não está na Bíblia. Se fosse assim, Jesus então teria dito que o joio era a pombagira, o tranca-rua, o Zé Pilintra. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou que os filhos do reino eram aqueles que estavam aceitando na mente os ensinamentos que ele estava passando, ou seja, os judeus, os israelitas que estavam aceitando o que ele estava pregando, as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Esses eram considerados na mente como filhos do reino, porque os filhos de Deus, do Criador, são os espíritos. E os espíritos, a natureza carnal é uma experiência que os espíritos estão tendo nessa vida terrena. Tanto que a carne de ninguém é filho de Deus. Veja, em Mateus capítulo 13, versículo 36 em diante. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. 37. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, era ele. Que boa semente era? Anunciando que o reino de Deus estava próximo, anunciando as coisas do Pai dos Espíritos. Versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Aí que entra a sabedoria religiosa. Filhos do maligno é a pombagira, o tranca-rua, mas aqui não estava falando isso. Estava falando do perverso, do mal, do maligno. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os mensageiros, os anjos. O inimigo que o semeou é o diabo. O que é que estava sendo semeado naqueles dias e que, desde que Moisés recebeu, por intermédio de anjo, as leis, aquelas leis se tornaram maldições para os israelitas, 613 itens das leis que tornaram os israelitas malditos, que tornaram os israelitas, os judeus, pecadores. Então aqui o inimigo que semeou. Então o que o inimigo havia semeado entre os judeus, entre a nação israelita? Não foram as leis, não foram os itens da lei, dízimo, lei da purificação, batismo, buscar Deus em templo, e balalá, mulher que não podia usar roupa de homem, filho rebelde que tinha que ser apedrejado até a morte. Se fosse pegar adultério, homem e mulher tinha que ser apedrejado até a morte. Se falasse de outro Deus, deveria ser morto pendurado, assim, por isso que Jesus foi pendurado, foi morto na cruz, porque ele falou de outro Deus, ele falou de um Deus diferente, o Deus de Moisés. Então o que o inimigo tinha semeado, o acusador, as leis serviam para acusar, e o que o acusador tinha semeado era o quê? As leis de Moisés. Então o inimigo semeou é o diabo, é o adversário, porque diabo nunca foi um ser demoníaco do mal. Diabo significa acusador, adversário, opositor. E Moisés era um diabo, Moisés era um acusador. E os seus seguidores utilizavam dos itens, dos preceitos, dos mandamentos para acusar as pessoas. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os mensageiros. Isso aqui está lá em Apocalipse. Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Quer saber sobre isso daqui?
Dá um pulinho lá em Isaías capítulo 29, versículo 1, 2, 3 e o versículo 6. Isaías 29, versículo 1, 2, 3 e o versículo 6. Para você ver o que Deus falou, que iria cercar Jerusalém e ali seria um altar de fogo e de sangue. Então aqui, ó, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Esses seguidores do diabo, esses seguidores que estavam semeando as maldições de Moisés para condenar as pessoas, eram esses que seriam jogados no fogo. Esses eram o joio. 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal. Versículo 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Onde foi acesa a fornalha? No ano 69 ao ano 70, especificamente no ano 70. Qual foi a grande fornalha acesa? Dentro de Jerusalém. Tanto que 3/4 da cidade de Jerusalém foi destruído. E o templo foi destruído pelo fogo até os alicerces. Do templo não sobrou nada. Foi queimado pelo fogo. Ali foi a grande fornalha. Ali onde foi falado de uma forma figurativa, de uma metáfora, que o joio seria queimado. Que os seguidores de Moisés, os que disseminavam, os que espalhavam aquelas maldições, seriam queimados. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. É isso que foi. Então, a divisão entre joio e trigo se deu no juízo do dia do Senhor, Apocalipse 1:10. No juízo, falado também Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Apocalipse 18:10, Apocalipse 19:2. Ali foi, durante aquele juízo, durante aquele do Senhor, foi que o joio foi queimado. Foi que os seguidores de Moisés, os acusadores, os adversários, os diabolos, foram queimados de uma forma figurativa. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem com você. O que foi o joio, o trigo, ou o que era o joio e o trigo de que Jesus se referia? O joio, os seguidores de Moisés, os legalistas, e o trigo, aqueles que estavam ouvindo a respeito do Evangelho, ouvindo o Evangelho a respeito do reino de Deus que estava próximo e que estava aceitando aquilo como uma verdade. Estava aceitando o Deus que Jesus de Nazaré estava apresentando, porque ele disse que ele e o Pai eram um só. Tá bom? Eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil, e se foi, eu conto que você dê aquele joinha, que você venha compartilhar, que você venha se inscrever, ative o sininho para receber novas notificações. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que é o Deus Criador de todas as coisas, permitir. Tchau, tchau.